Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a lei do trabalho, relembrando anteriormente, nas aulas anteriores, a lei de adoração. Espero que você tenha entendido e fazendo as suas orações, suas preces, adorando a Deus, né? Essa lei do trabalho começa na Gênesis, lá no capítulo 3, tá lá, com o suor do teu rosto comerás o pão. Veja que está escrito ali na Bíblia, né? Com o suor do teu rosto comerás o pão. Como o trabalho, ele é importante para o homem. E é uma lei de Deus. Nós poderíamos ter algumas questões na nossa reflexão de como podemos ver o trabalho. O trabalho no plano espiritual difere do trabalho aqui na Terra? O que vocês acham? O que você acha? Né? Que tipo de trabalho é mais importante? Qual é o trabalho mais importante? Então a palavra trabalho, ela tem sua origem no vocábulo latino tripalho, que é a denominação de um instrumento de tortura, formado por três palhos. Deste modo, originalmente, trabalho significa ser torturado no tripalho. Parece uma tortura o trabalho, não é? Olha como era originalmente a frase de trabalho, né? Que anteriormente, lá no começo, quem fazia isso, né? Trabalhos eram os escravos, né? Os escravos, né? Os servos lá, os escravos. Então, quem eram os torturados? Os escravos, como a gente havia lido, os pobres que não podiam pagar os impostos. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de posses. Então, tal sentido que a gente vai ver, ele foi de uso comum na antiguidade. E como seu significado atravessou quase toda a Idade Média, esse significado de trabalho, né? Nós vamos ver isso. Então, já no século 14, começou a ter o sentido genérico, né, que hoje nós nos atribuímos a ele, qual seja a aplicação de força e faculdades, talentos, habilidades humanas para alcançar um determinado fim. Então hoje, trabalho é visto de outra forma. Naquele tempo o trabalho era ali para os servos, para os pobres, né, que não tinham condições, lá no tempo lá da antiguidade. Lá na Idade Média muda esse conceito aí, lá no século XIV, muda esse conceito de trabalho. Então o que é o trabalho? É toda e qualquer atividade física, material, intelectual e, veja bem, espiritual. Eu não sei se vocês já foram no centro espírita conversar ali com os trabalhadores, né? A gente se intitula ali os trabalhadores, é muito interessante isso, ali no campo espiritual, dentro de um centro espírita, os trabalhadores que nós vamos ver mais para frente, voluntários ali, nós vamos estudar isso, algumas aulas aí à frente, tá? Então é uma necessidade individual, social, econômica e moral, que leva o homem a desenvolver-se e a desenvolver a sociedade em direção ao aperfeiçoamento. Isso é o trabalho. Então o trabalho, vamos dizer, é uma força propulsora que faculta o progresso da humanidade sobre todos os aspectos considerados. Vamos imaginar isso. Então, qual seria a relação entre essas três características quando tratadas do trabalho? Isso é, material, espiritual e moral. No sentido material, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo e para com os outros. Isso no sentido material. No sentido espiritual, exerce a fraternidade com o próximo. Isso é o sentido espiritual. E no moral, luta para adquirir as qualidades elevadas ou aperfeiçoar as que já lhes são dignas. Então são os conceitos, né? Material, espiritual e moral. Então, no sentido físico, é produção de um movimento de um corpo, força que resiste. Lembra lá da física? Alguém estudou isso? Física, trabalho,
O que é o trabalho? Então é esse movimento de um corpo, força que resiste. Na fisiologia, a gente vai ver que é o desgaste de energia na ação muscular ou mental, na fisiologia, ali da biologia. Da economia, é a atividade produtora de bens e serviços, na economia. Nós estamos vendo as visões, né, diferentes do sentido da palavra trabalho, né? E na filosofia, para a filosofia, toda atividade é trabalho. Olha que interessante, a filosofia encara isso, toda atividade é trabalho. Então, lá na antiguidade, domina o conceito trágico pessimista refletida na etimologia. O que é isso? Lá no conceito de tripalium, como a gente viu, né? De um local ali, um instrumento de tortura, é o conceito ali da antiguidade. Na revelação judaico-cristã, colabora na obra de Deus, imagem e semelhança de Deus. E na reforma, nós vamos ver que aportações importantes ali de Calvino, um dos reformadores ali protestantes, né, que vão ver em tempos modernos, fator de produção, formação de valor de mercadoria, né, os tempos modernos, a mercadoria. Então nós vamos ver que são trabalhos, que seu trabalho, vamos ver que o seu trabalho deve ser sua paixão, o seu amor, manifestação de ação, né? A gente, quando leva o trabalho assim, mesmo o trabalho desse dia a dia do ganha-pão, quando a gente leva com amor, fica diferente, não fica não? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, parece até um hobby, poderíamos dizer assim, é uma coisa que a gente gosta tanto, que o trabalho não fica pesado, é uma coisa leve. Quando a gente não gosta do que a gente faz, aí a coisa pesa mesmo, né? Então é o trabalho. Nós temos o trabalho braçal, que é esse, né, que usa ali, por exemplo, o agricultor, né, que vai lá plantar as plantinhas ali, trabalho braçal, e trabalho intelectual, trabalho de pensamento, né, intelectual, da mente. E por que trabalha o homem? Talvez a gente se pergunte. E eu vou dizer para você, por necessidade. E o que é uma necessidade? É a consciência que nos falta algo, é isso. Então, prioritárias, nós temos essa forma prioritária de comer, beber, dormir, são as nossas necessidades prioritárias. E secundárias, vestir-se bem, passear, cinema, são coisas secundárias. Da realidade, primariamente, nós vamos ter que comer, beber, dormir, né? Satisfazer essas necessidades prioritárias, tá? Então, o salário constitui um direito natural de poder aquisitivo do homem, salário. E produtividade, procura da mão de obra que se processa através da produtividade, o salário. Salário é um termo ali que usava do sal. O sal era um pagamento lá na antiguidade, né? No mundo antigo, para pagar o serviço. O sal era uma coisa muito difícil, então se pagava com sal. Por isso que vem o termo salário. E bônus hora, que vocês já devem ter ouvido lá no mundo espiritual. É ficha de serviço individual, funciona como um valor aquisitivo. Lá no mundo espiritual, usa-se o bônus hora, né? Aquilo que você vai fazendo de positivo, de bem, né? Você consegue esses bônus horas. Então, como o espiritismo, ele conceitua o trabalho? O trabalho é toda ocupação útil e faz parte do rol das leis morais estabelecidas pelo Criador para reger a vida de suas criaturas. Então, trabalho é tudo que é útil, ocupação útil. Isso é a visão do espiritismo. É por meio dele que o homem forja o próprio progresso, desenvolve as possibilidades do meio ambiente em que se situa e amplia os recursos de preservação da vida. E tudo que nós fazemos de útil, né, podemos considerar nessa ocupação útil como trabalho, né? Então, o trabalho perante a doutrina espírita tem um comentário de Kardec que eu vou ler aqui para vocês sobre o trabalho. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar.
É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. Isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem a qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Veja a importância da educação, né? O que ele está dizendo aqui. Não há educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar o caráter, aquele que cria os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Educação moral, olha que interessante, que forma e vai lapidar ali o caráter do espírito, do ser, né? Então, trabalho perante aqui a doutrina espírita, o espiritismo não encara o trabalho como uma condenação, né? Tem gente que encara o trabalho, por exemplo, o Marx, como uma condenação. Não é assim que nós encaramos, não é uma condenação. O trabalho é uma necessidade da evolução humana e da evolução da Terra. É a visão espírita, né? Não basta dar trabalho ao homem, é necessário dar-lhe também educação moral. Educação moral. Trabalhar, portanto, não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. Essa nós vamos ver que é na lei de trabalho, né? As considerações ali de Herculano Pires, né? Que é muito interessante aí lá no Livro dos Espíritos. Então nós vamos ver qual é a necessidade do trabalho. Lá na questão 674, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? É a pergunta. O trabalho é uma lei da natureza. É por isso mesmo, é uma necessidade. É necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Está lá na questão 674. E na 675, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais. Será que só são as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Tudo que nós nos ocupamos, se tem utilidade, é útil, nós consideramos como trabalho. Então nós vamos parar por aqui, continuaremos na próxima aula. Pense bem aí naquilo que você faz da sua ocupação. Veja, às vezes tem pessoas que a gente pode dizer assim, que estão sendo inúteis. Será? Vou deixar você pensando. Tem pessoas inúteis aí que não trabalham, que não fazem nada, nenhuma ocupação útil. Você conhece? Conhece alguém? Porque toda ocupação útil é trabalho. E aí nós estaremos seguindo uma lei de Deus, que é a lei do trabalho, né? E nós devemos seguir as leis de Deus, né? Lembra lá onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência, tá? Na nossa consciência. Então vamos parando por aqui. Bons estudos!